Olá pessoal, estamos aqui para mais uma gravação do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, vai se inscrevendo. Você que já é inscrito, deixa sua curtidinha no nosso canal. O objetivo do nosso canal é contar as histórias para as crianças irem lendo a Bíblia de uma forma contada. Hoje a gente vai estar contando a história de Davi e Golias. A gente vai iniciar cantando um louvor. Vamos lá? Eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler, ler, ler. Eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler, ler, ler. Melhor que revistinha, que livro de historinhas. Davi matou um gigante, girando uma funda, sacou uma pedrinha, matou um gigantão. Historinha de Davi e também de Samuel, historinha de José, quem lê sabe como é. Um dia um menino ouviu a voz de Deus dizendo: Samuel, ser profeta em Israel. Historinha de Davi e também de Samuel, historinha de José, quem lê sabe como é. Depois vocês podem estar procurando esse louvor e cantando, que ele é muito legal, tá? Um louvor chicletinho, ele pega e a gente vai cantando sempre, tá? A nossa história de hoje, ela tá lá no livro de 1 Samuel 17, do 32 em diante, tá? Então você pode estar procurando aí na sua Bíblia, depois você pode estar lendo os detalhes a mais, tá? Ó, esse aqui é Davi, né? O personagem da nossa história de hoje, tá? Davi ele era o menor de 5 irmãos. Então, ele não significa que ele era uma criança. As pessoas falam que Davi era uma criança. Ele não era uma criança. É que ele era o menor de 5 irmãos, tá? Então, Davi, ele tinha a missão de quê? De pastorear as ovelhas do seu pai. Então, quando vinha urso, quando vinha leão, Davi ia lá e, ele conseguia fazer o quê? Defender suas ovelhas. Davi também, ele tocava harpa, um instrumento musical, né? Então, Davi, ele era uma pessoa muito ousada nas coisas de Deus. Então, ele protegia suas ovelhas. Um dia o seu pai chegou para ele e falou para ele levar alimentos, mantimentos para os seus irmãos que estavam aonde? Estavam na guerra, né? Contra o gigante Golias, né? Os israelitas que estão aqui embaixo contra o gigante filisteu, né? E assim Davi o fez. Pegou o seu alforje, né, sua bolsa, e foi levar o alimento para seus irmãos, né? Quando Davi ia se aproximando aqui do rio, Davi já vinha escutando Golias incitando o povo de Deus, né? Ah, vocês não têm homens para vir me enfrentar, vocês são covardes, né? O Deus a quem vocês servem não é capaz de fazer vocês me vencerem em uma batalha. E gargalhava esse gigante filisteu. Quando Davi se encontrou com seus irmãos aqui, ele falou para eles, né, que eles não poderiam deixar o gigante falar com ele desta maneira. Por quê? Porque Deus a quem ele servia era muito ousado e que ele iria lutar contra esse gigante. Mas o rei Saul, escutando toda essa conversa, temeu pela vida de Davi, porque Davi era muito pequenino, né? E não era também um guerreiro de guerra. Então Saul ofereceu o quê? Ofereceu todas as suas armaduras de guerra. Então deu o capacete, deu a couraça, e Davi não conseguiu andar com tudo aquilo, né? Ficou meio todo duro, né? Com aquela armadura pesada em cima dele, né? Mas Davi falou: não, eu não preciso disso. Eu vou em nome do Deus de Israel contra esse gigante filisteu. E assim Davi o fez, né? Pegou o quê? Pegou sua funda, o seu cajado e foi contra Golias. Quando Davi estava a se aproximar, o gigante filisteu viu Davi e falou o seguinte: quem você pensa que eu sou para você vir a mim com paus? Com pedras? Você pensa que eu sou quem? Um cão? Para você me derrotar simplesmente com paus? Né? E gargalhou, né? Hoje eu entregarei sua carne às aves do céu. E Davi falou o seguinte: Golias, você vem contra mim com espada e lança, e eu vou contra ti
com o Deus de Israel. Então Davi ele não estava confiando na sua força, mas ele estava confiando na força do Senhor. Atravessando aquele riozinho que nós vimos ali na foto, né? Davi fez o seguinte, ele apanhou o quê? 5 pedrinhas e colocou, sabe aonde? Na sua funda que tá aqui, ó. Ele colocou e foi andando, e o gigante Golias aqui esperando Davi, né? Que ele pensou, esse menino pequeno, eu dou um chute nele, ele vai lá para longe, né? Então Davi catou sua funda, girou, e a pedra veio, pá! Acertou na cabeça do gigante Golias, e ele veio ao chão. A Bíblia diz que Davi catou a própria espada de Golias e decepou a cabeça de Golias e ofereceu às aves do céu. E assim o gigante filisteu foi derrotado, destruído, e o povo de Israel não temeu mais aquele incircunciso filisteu, porque ele estava falando mal contra o Deus verdadeiro, o Deus a quem Davi temia, o Deus em quem Davi confiou para vencer essa batalha. Porque Davi, ele não foi lá com outro propósito, ele não foi lá com o propósito de lutar, ele tinha ido simplesmente para levar alimento para seus irmãos. Quando seus irmãos o viram, acharam que ele tinha ido lá para espiar a guerra, mas Davi tinha ido para levar alimento. Mas no momento que ele viu aquele gigante filisteu humilhando o povo de Deus, ele tomou a atitude de fazer o quê? De ir lá e derrotar quem estava falando mal contra o Deus verdadeiro. Será que nós, amiguinhos, temos defendido a palavra de Deus com a mesma ousadia de Davi? Será que às vezes quando a gente vê as pessoas deturbando a palavra de Deus, a gente quer defender? Será que quando a gente vê a pessoa falando mal do nosso Deus verdadeiro, nós tomamos a mesma ousadia de Davi? Né? Então, Davi, ele é uma pessoa que a gente tem muito que se espelhar na vida dele. Por quê? Porque ele não olhou para a sua estatura, que era menor do que a do gigante. Claro que Golias era bem maior que Davi, né? A gente colocando aqui um perto do outro, ó, Davi dá mais ou menos na cintura, né, de Golias, né? Os gigantes eram um povo que existia antigamente, né? Hoje em dia eles não existem mais. E Golias fez o quê? Ele ficou falando mal contra o Deus verdadeiro. Então Davi foi lá e calou, cessou Golias para sempre, né? E assim o exército filisteu saiu que fugido, tremendo de medo, porque o seu guerreiro havia sido destruído por Davi. Davi venceu essa batalha não porque ele fosse melhor do que ninguém. Ele venceu porque ele confiou em Deus. E assim, amiguinho, amiguinha, que a gente vence as nossas batalhas, tá? Se uma pessoa falou algo que entristeceu o seu coração, se uma pessoa te humilhou falando algo que não deveria, você deve entregar a Deus em oração e confiar que Deus vai lutar a batalha por você. Não deixa ninguém falar contra o Deus e nem contra a pessoa que você é para Deus, tá? Porque os humilhados serão exaltados, e foi o que Deus fez nessa história aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da história, tá? E tenham aproveitado e coloquem em prática na sua vida, defender as coisas de Deus e adorar um Deus verdadeiro. Tchau, até a próxima semana.